Todos conhecemos a recomendação de Jesus para não julgarmos, para não sermos julgados, de que seremos medidos com a mesma forma, com a mesma intensidade com que nós medimos os outros, para quem estiver sem pecado atirar a primeira pedra, etc. Essas exortações estão, claro, no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, mas no Evangelho segundo o Espiritismo fazem parte do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, ali com explicações mais amplas. Mas nós espíritas temos também que levar em conta a questão 903 do Livro dos Espíritos, que tem a seguinte formulação na pergunta e na resposta. Pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Resposta: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. E logo na questão seguinte, a pergunta é a seguinte: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Resposta: depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um prazer pessoal, apresentando quadros que constituem antes um mal do que um bom exemplo. Olha, nós estamos trazendo essas reflexões a propósito de uma matéria de capa de uma revista semanal brasileira sobre os advogados que estão defendendo, estão se tornando famosos e milionários defendendo investigados, denunciados e réus da Lava Jato. Como escreve um leitor da revista, se a ostentação é um sinal claro de deslumbramento e de mau gosto, nesse caso ela ganha contorno de escárnio, uma vez que os poupudos honorários têm o odor fétido do dinheiro da corrupção. De fato, outro leitor conjectura, como é que é possível um deputado, um senador que ganha 33 mil reais, que é bastante, mas não para isso, poder disponibilizar de honorários advogados que ficam na casa dos 5 aos 10 bilhões de reais. Como que eles pagam? Com que dinheiro? De que fonte? Essa é a pergunta do leitor. Na referida capa está a fotografia de um desses advogados, que inclusive é aqui do Paraná, e, no caso, a gente procura seguir, então, a recomendação evangélica, de não vamos citar o nome, não vem ao caso, é o que menos importa, o que nós estamos colocando aqui é atitude, e nós também não fizemos questão nenhuma de memorizar o nome dessa pessoa. O que importa é o fato em si. Por onde anda a ética? Ah, mas advogados existem para isso. Todos têm direito de defesa. Será que todos têm tido mesmo essa defesa tão ampla? Ou será que é um privilégio de uma casta? E precisa ser assim? Neste nível, capaz de muitas vezes ter que se recorrer a uma série de brechas, de manobras jurídicas, de uso da má-fé? É essa a questão. Nós estamos afirmando que todos agem assim, mas é uma realidade inegável. Na mesma situação, nós poderíamos incluir, enquadrar os defensores de traficantes, de homicidas, de estupradores. Tivemos um amigo espírita, advogado, que ele dizia que jamais defenderia esse tipo de pessoa. Radical demais? De modo algum, questão de princípios. Até porque, se ninguém defendesse à custa de pagamento, esse tipo de pessoa, existe para isso a Defensoria Pública, onde é indicada uma pessoa paga pelo Estado para fazer a defesa que todos têm direito. É verdade. Então, fica essa reflexão para todos nós e a gente só coloca o seguinte: é questão de foro íntimo, de a pessoa aceitar essas causas ou não e exigir verdadeiras fortunas para fazer esse trabalho. Às vezes uma petição no Supremo Tribunal Federal custa R$1 milhão. Agora, cada um deve saber governar a sua própria consciência. Esse é o nosso recado inicial do programa de hoje.
amigos. Hoje no quadro Entrevistas, temos a grata satisfação de receber aqui William da Vida Petroski. O tema de hoje, paciência. O William, que está aqui conosco, ele nasceu em Curitiba e hoje reside em Campo Largo. Ele é formado em História e atua como professor. Ele é presidente da Casa Espírita João Guignoni e também é expositor espírita em diversas casas aqui da nossa região. William, tudo bem? Tudo bom, e você, Jean? Tudo tranquilo. William, nosso assunto hoje é seríssimo, paciência, uma coisa que a gente precisa muito no nosso dia a dia, precisa demais. A paciência é uma das virtudes mais importantes. Semana passada eu vi uma definição bem interessante de paciência que quem deu foi Leonardo da Vinci. Diz ele: a paciência faz contra as ofensas o mesmo que as roupas fazem contra o frio. Pois se vestires mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não poderá te afetar. Se a gente tivesse mais paciência, as ofensas não nos afetariam. William, a primeira pergunta para você é: para os espíritos, o que é paciência? É uma alegria, né? É um tema que mexe com a gente, falar de paciência. A gente às vezes esquece que a doutrina espírita ela fala de virtudes, né? A gente fala de conquista de virtudes, que é fundamental para a nossa vida. E os espíritos eles são muito claros em falar sobre isso conosco. E a Emmanuel nos traz uma definição muito simples do que é paciência para a gente. Ele nos diz que paciência é procurar no nosso dia a dia enfrentar os problemas, né? Superar os problemas, que a gente está aqui para passar por provas e dificuldades, né? Então a gente tem problemas e nós temos que resolvê-los. E Emmanuel nos diz que paciência é nós conseguimos passar por esses problemas, mas sem nos alarmar, sem nos atrapalhar, sem se perder, sem nos desequilibrar emocionalmente. E é este um grande desafio, né? Passar por um problema sem ficar desesperado e conseguir passar tranquilamente por ele. Ainda mais que nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações. Então, as provações são inerentes ao nosso processo de evolução. Sim. Nós precisamos dos obstáculos no nosso dia a dia para nós podermos progredir. E agora, como enfrentar os obstáculos, né? William, como relacionar agora a paciência e os desafios da vida? Essa que é a grande questão, né? Colocar a paciência em prática. Porque não adianta dizer que eu sou paciente, dizer que eu tenho paciência com as pessoas, mas na prática isso não acontece. Então eu preciso colocar a paciência no meu dia a dia, nas questões mais simples do meu dia a dia, com as pessoas que eu convivo no meu trabalho, em casa, no trânsito. Esse é o grande desafio de conseguir colocar a paciência em prática para que a gente tenha uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. E o caminho mais fácil para isso, Emmanuel nos diz que é a gente conseguir entender que a paciência ela é necessária porque nós somos irmãos. Porque a partir do momento que a gente entende que ninguém é melhor que ninguém, que somos todos do mesmo nível evolutivo, temos que ter paciência um com os outros. É preciso eu conseguir conviver com a outra pessoa, lidar com as dificuldades dela, com as imperfeições dela e ela comigo. E assim a gente vai conseguindo praticar a paciência no nosso dia a dia e se tornando um ser humano melhor. Porque não adianta dizer, eu sou paciente, mas quando eu tenho o primeiro problema, a primeira dificuldade, o primeiro problema com alguém, um desentendimento, eu perco a paciência, me desequilibro emocionalmente, não consigo agir mais, fico totalmente desesperado e nervoso, com raiva e ódio, e perdi a paciência, né? E perdente não perde o que a gente já conquistou. Então, conquistar a paciência é entendendo que somos irmãos, que estamos todos no mesmo processo evolutivo, estamos na mesma caminhada e que assim a gente vai conseguindo nos tolerarmos e da tolerância se transforma em paciência, que vai se tornando um mundo melhor e mais tranquilo e com mais paz. Justamente. Todos nós somos iguais, mas uns estão na marcha evolutiva um pouquinho à frente. E esse irmão que está um pouquinho mais à frente tem que ter o quê com o irmão que está mais atrás? Paciência, respeito, indulgência com imperfeição alheia. Que é o que está lá no Livro dos Espíritos. E se a gente não tem paciência com o irmão que está mais atrasado, se o que o nosso irmão nos fez e nos afetou sobremaneira, de repente a gente não está à frente na marcha evolutiva dele, não. Exatamente. Joana fala que a gente tem que ser amigo das pessoas. O caminho mais próximo para a gente conseguir amar as pessoas é nós nos tornarmos amigos das pessoas. Só que Joana, ela
digamos que pega pesado com a gente, porque ela fala que não adianta ser só amigo das pessoas que são legais, que é o popular, que é a pessoa que vai nos trazer alguma coisa em troca. Mas temos que ser amigos das pessoas que ninguém quer ser amigo. Ter paciência com aquele que ninguém quer ter paciência. O convite de Jesus, ao longo do seu processo e dos seus ensinamentos, é muito claro que nós temos que fazer o diferente. Fazermos aquilo que ninguém faz. Amar as pessoas que ninguém ama. Ter paciência e tolerância com aquele que todo mundo não gosta. No trabalho, em casa, no trânsito, enfim, em todos os lugares da nossa vida. Esse é o nosso desafio. Perfeito. E a vida em sociedade ela é muito necessária para o nosso progresso. A gente precisa viver em sociedade para progredir. E na família a gente estreita ainda mais esses laços. É na família, é no lar que a gente se aproxima ainda mais das pessoas. A gente vive a sociedade de forma intensiva dentro da nossa casa. Como relacionar agora paciência dentro de casa? Esse é o maior desafio, com certeza. Porque é dentro de casa que a gente tem os nossos inimigos das vidas passadas, que a doutrina espírita tanto nos explica essas questões. Que a gente está dentro de casa com aquelas pessoas que a gente mais precisa acertar débitos e, pela lei do amor, conseguirmos avançar no nosso processo evolutivo. E praticar a paciência com essas pessoas, uma primeira lição é nós entendermos que paciência não é a mesma coisa que passividade. Porque dentro de casa a gente imagina que ser paciente, ou tem-se essa ideia que ser paciente é a gente não ter raiva, né? É ficar quieto, é ficar tranquilo, não se meter quando tem um problema familiar, é se tornar passivo. E os espíritos são muito claros em dizer pra gente que ser paciente, tolerar as imperfeições, ser indulgente com os erros dos outros, não é a mesma coisa que passividade. Então a primeira coisa que eu preciso praticar dentro de casa é entender que eu não posso ser passivo. Eu tenho que enfrentar os problemas. Eu não posso fingir que eles não existem. Eu não posso fingir que eu não tenho um problema familiar com alguém, que nós temos um desacerto ali, alguma coisa que está errada, que um combate emocional, muitas vezes, com alguém de casa. Eu preciso agir de maneira correta, me posicionar, mas com tranquilidade, com paciência, com amor, sem falar gritado, sem ter agressividade. Ali é a paciência dentro de casa. Conseguir lidar com os problemas de maneira tranquila, mas lidá-los com os problemas. Essa é a paciência. Sim. Você falou agora de passividade, de paciência, e tem muitas pessoas que até criticam a paciência porque confundem, não sabem a exatidão de cada termo. Né? Como que a gente poderia definir o que é passividade e o que é paciência? Tem uma tirinha que eu acho muito engraçado que mostra um cachorrinho. Ele está numa mesa tomando um café e está pegando fogo na casa. E o cachorrinho está lá dizendo que está de boas, né, na linguagem de hoje em dia. Então, passividade é isso. É a gente fingir que os problemas não estão acontecendo. É nós estarmos cheios de problemas em casa, com as pessoas, na nossa vida, e nós fingirmos que está tudo bem, ignorando que tem problemas. E o convite da doutrina, o convite da vida é que a gente supere os problemas, que a gente supere as dificuldades, aprenda com elas. Aprendizado é a palavra básica para tudo. Então, se a minha vida é de aprendizado, eu preciso ter paciência. Eu não preciso fingir que não existem os problemas, eu tenho que enfrentá-los, mas enfrentá-los com paciência, ou seja, com tranquilidade, de uma forma serena, com equilíbrio emocional. Conseguir o equilíbrio, não me revoltar totalmente, mas também não fingir que não está acontecendo nada. Com tranquilidade, que é a paciência, eu vou lidando com os problemas da vida e vou seguindo em frente. Então seria como se tivesse um obstáculo, a pessoa passiva chega na frente do obstáculo, para ali e não faz mais nada. E não faz mais nada. E fica ali. E fica ali. A pessoa que é simplesmente paciente, ela vai entender o contexto, vai agir, superar o obstáculo e seguir adiante. E seguir em diante. Entendendo, pegando todos os aprendizados que pode com aquele problema que passou. Então, apareceu um problema grave na minha vida, então eu vou me preparar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para conseguir lidar com isso? Qual é a atitude que eu preciso ter para superar esse problema e o aprendizado que eu tenho que tirar de tudo isso? Passando essa fase, eu vou para o outro. Por isso que Joana nos fala também que a paciência é uma metodologia. Ela é um caminho, é uma maneira de eu lidar com a vida. Porque a partir do momento que eu adquiro a paciência e eu entendo que ela é necessária para que eu possa lidar com os meus problemas, eu vou conquistando outras virtudes. E a vida ganha um peso menor. Eu não carrego tantos pesos emocionais
que eu tenho, que eu crio na minha própria cabeça, com a paciência eu acabo com tudo isso, lido com os problemas de uma maneira tranquila, os supero e vou evoluindo assim de uma maneira tranquila. Legal. Muitos telespectadores, muitos internautas que assistem aqui o programa, eles não são espíritas. Então, por vezes, nós comentamos Joana de Ângeles, ou simplesmente Joana, Sim. ou Emmanuel, e eles ficam pensando, quem será a Joana? Você pode explicar pra gente? Com certeza. Joana de Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Ela é autora de vários livros pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, que é expositor espírita há muitos anos. E ela tem uma série de livros da série psicológica, onde ela fala justamente disso, que ela fala de virtudes, ela fala daquilo que a gente precisa conquistar dentro de nós. E Emmanuel era o mentor espiritual de Chico Xavier, do Francisco Cândido Xavier, que também, pelas suas obras, em especial no dia de hoje, o livro Palavras de Vida Eterna, onde ele vai nos explicar justamente sobre a paciência. Perfeito. Continuando com o tema paciência, podemos dizer que sermos pacientes é uma forma de renúncia? Com certeza. Porque a partir do momento em que eu entendo que eu preciso lidar com os problemas e eu preciso enfrentar as dificuldades e, mais acima de tudo, ser indulgente com as pessoas que estão à minha volta, eu estou renunciando ao meu próprio egoísmo, eu estou renunciando ao meu orgulho, renunciando muitas vezes à minha posição e ao que eu acho e acredito em nome de uma paz, em nome de uma paz de um grupo social que eu estou. Quando eu sou muito impositivo, né, com as minhas questões, com as minhas opiniões, eu acabo desrespeitando as pessoas. E aí eu não estou praticando a paciência. Então, paciência é renunciar, às vezes, a minhas... Não deixar de acreditar no que eu acredito, mas é entender que, às vezes, eu preciso abrir mão de certas coisas em nome de um comum. E é uma vitória contra o orgulho, como é complicado isso. Com certeza. Como dói. Dói bastante, mas Sim. é o nosso... Novamente, é sempre o nosso desafio. Sim. A vida, ela é um eterno desafio. E lidar com o egoísmo talvez seja um dos maiores. Perfeito. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, é dito pra gente, Jesus é o modelo mais perfeito, é o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. Como que Jesus ensina pra gente a paciência? Nossa, em todos os momentos, nos 3 anos de pregação de Jesus, que os evangelhos nos contam e os espíritos amigos, pelas suas obras, conseguem nos trazer, ele trouxe muitos exemplos disso. Principalmente pelo seu final da sua vida, quando ele estava na cruz, a paciência de lidar com aquilo, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar o seu sofrimento físico em nome da sua missão que ele tinha naquele momento. E em diversos momentos, quando ele fala, por exemplo, a Pedro, Pedro, embainha sua espada, não precisa agredir a pessoa. Então, nos ensinando a paciência, tenhamos calma com os problemas que a pessoa nos traz naquele problema, naquele momento, naquela dificuldade, e a prova que as pessoas nos trazem de paciência, de calma, de tolerância. Perfeito. Paciência também é autocontrole, né? Se eu perco a minha paciência, perdi o autocontrole. Que agora 2018, esse ano que se inicia, que a gente consiga ter mais paciência, mais autocontrole em cada ação nossa, em cada palavra nossa, né? Nos pensamentos também. William, deixa para os telespectadores, para os internautas, uma mensagem para eles agora. Que tenhamos um excelente fim de ano, um excelente 2018, com mais paciência, com mais tolerância, percebendo essas questões do aprendizado que eu preciso ter na minha vida e no meu dia a dia para conseguir praticar. Em que momentos da minha vida eu preciso colocar a paciência em prática. Muito obrigado. Nós que agradecemos, William, e até uma próxima. Até uma próxima. E até uma próxima, continue acompanhando também os nossos quadros. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião.
Cada encadernação contém 6 edições das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita contatando www.livrariaserespirita.com.br. Olá, amigos. O nosso tema de hoje é sobre aquela passagem do Evangelho em que Jesus nos garantiu com todo o seu amor e sabedoria que nenhuma das suas ovelhas se perderia. O que aconteceu? Por que ele chegou a essa parábola na época? Ele estava, como sempre, rodeado de pessoas e atendia a todas com afabilidade, recebia as pessoas independentemente da sua reputação, dos problemas que elas traziam do passado, desde que elas estivessem interessadas na sua renovação. Ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu e lá ele confraternizava com várias pessoas consideradas de má vida, pecadores, publicanos, os antigos fiscais da Receita, não é? E as pessoas começaram a murmurar. Esse homem que se diz tão puro, tão elevado, confraternizando com pecadores e pessoas de má fama, pessoas que vêm aqui cobrar impostos para os romanos. Quem é ele, né, para fazer isso? E Jesus então reuniu as pessoas e lhes contou a seguinte história. Havia um homem que cuidava, era um pastor de 100 ovelhas e perdeu uma delas. Não achou. O que ele fez? Ele deixou 99 ovelhas que estavam em segurança e se pôs a caminhar pela região desértica à procura da ovelha perdida, até que a achou. E quando a achou, trouxe-a com alegria e chamou seus amigos e vizinhos, dizendo: venham se alegrar comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. E ele falou que o reino dos céus era semelhante, que havia mais alegria no reino de Deus por um pecador que se arrepende que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Mostrando então que amava tanto as criaturas que tinha certeza que todas elas mereciam ser salvas. Em outra passagem, consta no Evangelho de João, ele reiterou esse ensinamento dizendo: eu vim à terra para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que nenhuma das criaturas que ele me confiou se perca. Como é possível, olhando a nossa existência humana, nós termos a certeza de que nenhuma criatura se perde? Tantas pessoas morrem, desencarnam, não é? No meio do crime, no meio da violência, algumas delas vitimadas por suas próprias escolhas erradas. Quantas pessoas se comprometem no mal todos os dias? Entretanto, Jesus nos garantiu que ninguém estaria perdido. Com a doutrina espírita, nós entendemos que, na verdade, as pessoas, quando erram numa existência, têm oportunidade de voltar à Terra em existências futuras e aprender aquilo que ainda não conseguiram assimilar. A pessoa, portanto, que erra, que se equivoca, que se acumplicia no crime, não está perdida. Nosso filho, que se desenganou nos caminhos da vida, que se perdeu de nós, estará também salvo, aconchegado por Jesus. De que forma? Renascendo, vivendo de novo, passando pelas experiências em que fracassou e assimilando a sabedoria, o conhecimento e o amor que não pôde adquirir naquela existência em que fracassou. Todos nós, portanto, amados de Deus, zelados por Jesus, temos a certeza consoladora de que não estamos nunca desamparados e que a bondade divina nos socorre, nos guia e nos permite o recomeço naquilo em que fracassamos. Com a doutrina das vidas sucessivas, podemos entender que nenhuma ovelha de Jesus se perde e termos a certeza de que somos do seu rebanho, ainda que estejamos vagando no deserto dos enganos humanos. Ele nos recolherá e nos dará a oportunidade, pelo recomeço,
de aprendermos a amar, a servir, a renunciar e a vivermos em equilíbrio e fraternidade, que é a destinação de todo homem na Terra, com o aprendizado espiritual que deve efetuar. Muita paz. Fiquem conosco. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail adepr@adepr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio, o jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.